Ô, gente, essa parte aqui do Evangelho, observai os pássaros do céu. Olha bem, gente, naquela época, aqui o Cristo está falando em inquietação, inquietez. O que é inquietação? Inquietação, gente, é insegurança que a pessoa tem durante a vida. Por quê, gente? Nós estamos vivendo num planeta em que tem muita coisa, é um planeta de provas e expiações, é um planeta cheio de problemas, e a fragilidade do ser humano, ela é patente, quer dizer, ela é normal. Nós temos uma fragilidade, nosso corpo, você vê um vírusinho pequenininho, pode levar a pessoa à morte, uma bactéria. Então, quer dizer, essa inquietação, ela existe nos dias de hoje, muito mais até, tá? Que é essa insegurança que nós temos. E a gente sabe que quando a gente se sente inseguro, a gente o quê? A gente gera em nós uma ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela está ligada ao medo. É o medo, tá certo? Medo de quê? Medo do futuro. Porque o medo é um sentimento que está ligado sempre ao futuro, dentro da linha do tempo. Então, quer dizer, essa lição aqui que o Cristo fala, observai os pássaros do céu, observai os lírios do campo, quer dizer, para tranquilizar a gente, para que a gente possa ter o quê? Cultivar a fé. E a fé traz para nós o quê, gente? A confiança, tá? Que é o que a gente precisa ter, porque na realidade, gente, toda vez que a gente reencarna, a gente volta ao planeta, existe por trás disso o quê? Existe um planejamento que é feito antes da gente nascer, tá? E aqui na Terra a gente tenta o quê? A gente tenta organizar a nossa vida para que a gente consiga o quê? Cumprir esse planejamento. Mas durante a vida na Terra, o que acontece? A gente passa por muitos problemas que faz parte da vida, tá? São problemas que muitas vezes a gente não tem como controlar. Por exemplo, você casa, depois descobre que o marido é uma pessoa complicada. Você tem lá seus filhos, descobre que um filho tem um problema sério, que muitas vezes não tem nem cura, tá? Então são coisas que não estão nas nossas mãos. Então quer dizer, a gente tem medo da vida, tem medo dos problemas que tem pela vida, tem medo do futuro, muitas vezes, porque sempre o medo está ligado a alguma coisa do futuro. Medo de doença, medo da morte, medo de perder as pessoas que a gente ama, que a gente vai ter que passar por isso, faz parte da vida. Então, quer dizer, esses medos geram para nós uma inquietação muito grande. Então, a gente tem que buscar o quê? Na fé, na confiança do Pai Maior, tá? Na confiança de que tudo tem um planejamento maior. E que Deus, nosso Pai, o Cristo, Ele está no comando desse planeta. Se está no comando, vamos confiar. Porque vocês vejam, por exemplo, o Cristo, quando teve nos momentos que antecederam a sua prisão, antes da crucificação, quer dizer, ele pode até ter passado por uma inquietação, mas ele tinha o quê? Para dar uma segurança para ele, a fé no Pai Maior, que ele estava cumprindo o quê? Ele estava cumprindo um planejamento de Deus, do Pai Maior. Ele estava cumprindo esse planejamento. E o Cristo sabia disso. Quer dizer, não faltou lá, por exemplo, aparecer espíritos inferiores das trevas, que chegaram para o Cristo lá e falaram, ó, se você quiser, nós podemos evitar tudo isso. É só você fazer assim, ó, pá, nós acabamos com todo esse problema. Mas o Cristo falou, não, eu tenho que seguir o quê? O plano de Deus, do Pai Maior. Eu sigo a vontade de Deus. E quando ele foi preso depois, os apóstolos ficaram com muito medo. É claro, cheio de inquietações, cheio de insegurança. E aí depois o Cristo, naquela passagem lá que fala no Evangelho, da ressurreição, tá? O Cristo foi lá, a primeira coisa foi lá ver os apóstolos, que estavam todos escondidos. E foi lá para quê? Para tranquilizar eles. Falar, ó, gente, a vida continua, eu estou vivo.
E eu vou dar apoio para vocês quando vocês saírem para o mundo, para quê? Para espalhar o Evangelho, quer dizer, espalhar a boa nova. Então, quer dizer, o Cristo deu segurança para eles e falou, eu vou estar com vocês sempre. Sempre eu estarei com vocês. Então, quer dizer, os apóstolos dali para frente, eles adquiriram o quê, gente? Uma fé. Tá? Uma fé que era inabalável. Por quê? Porque eles viram o Cristo ali falando com eles. Tá? E a gente tem que lembrar isso. Confiança no Pai maior e confiança no Cristo. Tá? E a gente lembrar que a doutrina espírita, ela veio trazer para nós o quê, gente? Ela veio trazer para nós a confiança. Veio trazer para nós uma fé inabalável. E essa fé inabalável que a doutrina espírita nos trouxe, ela vem através do quê? Da razão. Da razão que é colocada face a face. Está lá no começo do Livro dos Espíritos. Tá? Então é essa fé inabalável que a doutrina espírita veio nos trazer. Para que a gente possa o quê? Enfrentar a vida. E geralmente, gente, o medo faz parte da vida. Todo mundo aqui tem medo, todo mundo tem uma certa insegurança. Então existe uma técnica que é infalível nessas questões desse medo que a gente passa, tá? E essa técnica é a seguinte, gente, é a gente procurar fazer o bem. Olha bem, fazer o bem, trabalhar na bondade de forma sistemática, até o último dia de vida. Por quê, gente? Porque por trás disso existe a lei da causa e do efeito. Olha bem, lei de causa e efeito. E a gente sabe que na lei de causa e efeito, tudo aquilo que você faz, de bem ou de ruim, você vai gerar o quê, gente? Uma consequência. Você vai gerar um efeito, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tá? Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas que procuram consultório com problema de transtorno mental, geralmente tem o que? Ansiedade. E essa ansiedade, a gente sempre fala para a pessoa, ó, seja lá qual for a sua religião, procure fazer o bem. Por quê? Porque quando você faz o bem, você está gerando o quê? O bem. Você vai colher o bem lá na frente. Não importa por onde vai chegar esse bem, mas o bem virá, porque é a lei de causa e efeito. E essa lei não falha, tá? Para quem faz o mal e para quem faz o bem. Então a gente fazendo o bem, a gente cria também uma segurança. Por quê? Porque a gente sabe que o dia que a gente precisar, estiver passando por uma provação, passando por um sofrimento que é normal na vida, nós vamos ter o quê? A hora da colheita. A colheita ela vem para todo mundo. Por isso que é interessante a gente estar sempre praticando o bem, a bondade, tá? Porque com certeza nós vamos estar gerando um efeito nesse campo, tá? Isso nos traz uma tranquilização, tá certo, gente? Então essa ansiedade que o ser humano está passando nos dias de hoje, porque a ansiedade, gente, é um transtorno que está crescendo muito, tá? E a ansiedade é um dos sintomas do quê? Da depressão, que é uma doença muito séria. Então, quer dizer, a gente já entendendo dessa forma, então sempre que a gente tiver aquele medo, bater aquele medo, aquela ansiedade, aquela preocupação, vamos procurar o quê? Lembrar de fazer o bem. Será que eu estou fazendo bem como deveria? Tá? E lembrar de outra coisa que fala aqui no Evangelho. A gente tem que viver um dia depois do outro. Tá? Porque o importante, gente, é a gente estar bem no aqui e no agora. Esse momento que eu estou aqui conversando com vocês é um momento único no universo. Está acontecendo agora, é presente, é aqui e agora. Então, quer dizer, a gente tem que levar a vida dessa forma, para a gente não ficar muito preocupado com o futuro, tá? Para não sofrer tanto. Procurar viver o presente. E lembrar sempre que o mais importante é a gente ser e não a gente ter. Porque muitas vezes, gente, o que causa muita ansiedade nas pessoas atualmente é a necessidade que a pessoa quer ter as coisas, quer um celular novo, um carro novo, uma casa nova, uma mobília nova. Para quê? Para mostrar para os outros. Então, quer dizer, isso,
Então, quer dizer, a pessoa tem essa preocupação, sofre com isso, porque a pessoa esqueceu de quê? Que o mais importante é a gente viver com aquilo que é necessário. E a maioria das pessoas na atualidade, gente, não sabem viver com o necessário para elas. Sempre estão querendo além do necessário, além. E isso aí causa uma inquietação, causa uma insegurança, causa uma ansiedade muito grande nas pessoas, tá? Porque elas querem ter, olha bem, ter. E esquece que o mais importante é a pessoa ser. Ser, nós temos que ser. Ser o quê? Ser bons. Tá certo? Então muita gente esquece disso. Fica aí grudado em rede social, no Facebook, você vê, mundo bonitinho, perfeito, só existe em rede social. Eu sempre falo isso. Só existe em rede social. Homem maravilhoso, mulher perfeita, está só em rede social. Na vida real, gente, isso não existe. Tá? Então a gente tem que aprender o quê? Separar o joio do trigo. Tá? Rede social você pode olhar ali e tudo, mas não acredita no que está lá não. Tá? Então, gente, o que eu queria falar é só isso.